Pessoal, tudo bem? Breno Roque aqui falando. Como alguns de vocês já sabem, publiquei esse livro chamado Orquestra Harmônica dos Anjos em agosto desse ano e eu quero falar sobre essa obra com um pouco mais de profundidade. Porque o que acontece? Eu sei que algumas pessoas sabem que eu publiquei o livro, mas elas não conhecem o conteúdo do livro, o que o livro expressa, o que ele representa, onde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo como escritor. Eu quero falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo que eu pensei especialmente para vocês e ler alguns trechos da obra que eu acho sobremaneira relevante. Bom, primeiramente, a minha intenção é ser um autor regionalista, que fala sobre uma região específica, né? Você tem exemplo do João Guimarães Rosa, que fala sobre Minas Gerais, sobre uma região em que ele morou, em que ele esteve, e eu me interessei muito pela região, pela comunidade de Paraisópolis. Para quem não sabe, ela é a segunda maior comunidade de São Paulo, eles têm uma cultura muito forte lá, inclusive uma orquestra. Eles têm uma companhia de dança, eles têm grupos de música e o que mais me chamou a atenção na pesquisa que eu fiz foi sobre a Orquestra de Paraisópolis. Eu não lembro exatamente qual foi a inspiração inicial do livro. Eu acredito que tenha sido aquela foto muito conhecida que ela mostra uma parte de Paraisópolis, outra parte de Morumbi. Acredito que tenha sido essa a inspiração inicial. Em seguida eu comecei a pesquisar, comecei a ler e me interessei muito pela comunidade. Quando eu vi, eu já estava escrevendo a respeito. E assim surgiu esse livro aqui, Orquestra Harmônica dos Anjos. Todavia, ele não é só isso. Ele não é só sobre isso. Porque eu escrevo desde os meus 6 anos. Eu escrevi uma obra em 2021 chamada Dia Livre para Sorrir, que é um drama hospitalar. Escrevi uma história muito intensa que chama-se Universitários de Honra, que são sobre 2 rapazes que se perdem em meio ao mundo de negócios e etc. E isso é para falar que o escritor ele observa um pouco do universo ao redor dele no decorrer do tempo e uma hora ele tem vontade de externalizar, de escrever, de explicar. Isso não significa estar necessariamente certo ou errado. Aqui o objetivo é demonstrar uma reflexão, um pensamento, tanto que, por exemplo, estou aqui na Avenida Paulista. Eu lembro que no ano que eu comecei a escrever o livro, eu assisti a um show de jazz ali no Blue Note, é um lugar muito bom. E eu achei interessante uma reflexão que eu saí de lá, que foi a ideia de que o show de jazz tenha me curado. Eu sei que essa frase ela causa muita discussão. Por quê? Que cura? Cura do quê? Existe cura de fato? Uma arte, um romance literário pode curar alguém dos males do mundo? Eu não sei, e até um certo ponto isso não importa. Para a arte, iremos refletir sobre isso. E essa primeira frase que fecha o prefácio, a palavra inicial do livro que eu gosto muito de colocar. Eu vou ler um trecho para vocês. Por fim, para embarcar nessa jornada, o primeiro passo é que você se desconecte da realidade, pois ela é dura e não nos permite enxergar a vida ao olhar da poesia. Assim, a minha missão é distanciá-lo das maldades que assolam o mundo e te arrancar um riso leve, ainda com os conflitos aqui presentes, com marés diversas, muito similarmente aos momentos de transe do show de jazz a que eu assisti. E eu estarei por aqui, esperançoso para que essa leitura, ao seu término, tenha te levado a uma longa jornada, a qual te inspire e que, por fim, dos males do mundo, você esteja curado. Inicialmente, eu estive em Paraty e a Flávia Feola do Brasil em Vegas, que é uma ótima jornalista, o programa dela é muito legal, ela me perguntou se o livro ele é terapêutico. De um certo modo, sim, eu acredito que o livro ele tem um intuito espiritual. Ele tem um sentido místico, ele tem um sentido um tanto religioso, né, quando eu associo a orquestra aos anjos, mas sim, ele de um certo modo é terapêutico, a escrita de um certo modo é terapêutica, a literatura de um certo modo é terapêutica. Eu lembro de uma frase do João Guimarães Rosa que dizia que literatura é remédio forte. Então ela serve para te curar, para trazer essa série de sensações que você terá no decorrer da leitura. Para não ficar somente na fantasia, eu trago um pouco do universo jurídico. Para quem não sabe, eu sou bacharel em Direito, muito embora no 7º semestre eu tenha percebido que minha paixão era mesmo literária. Eu descobri isso lendo um livro do Jorge Amado chamado Tocaia Grande. Estou
quando havia o universo jurídico, ele ficou em mim, implementado. Eu lembro de um assunto que muito me interessou, que seria a desapropriação, que seria um poder aí do Estado, né, de desapropriar seu imóvel. E Paraisópolis ele tem um problema um tanto similar, porque há uma certa questão de regularização de casas, uns dizem que o terreno foi ocupado, é uma história de longa data, porque inicialmente era um loteamento de milionários, que começou a ser ocupado aos poucos por nordestinos. Aqui tem uma discussão jurídica muito ampla, que seria o direito à moradia. Isso reza a nossa Constituição Federal, reza alguns tratados internacionais e para a literatura esse cenário é muito interessante. Mas não discutir o sentido jurídico da coisa, e sim o sentido literário. Então, para aplicar na minha história, a Prefeitura deseja desapropriar o Conservatório de Música de Paraisópolis. Isso na ficção, tá? No mundo real isso não aconteceu. Não em Paraisópolis. Aconteceu onde hoje é a Praça das Artes, onde é o antigo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, fundado até por Mário de Andrade. Eu deixei até uma frase aqui no início, que o diretor da época ele achou um absurdo uma escola de música ser desapropriada. Ele se pergunta, onde as crianças ter aula? E eu quis explorar esse poder implacável do Estado, esse poder implacável que é a desapropriação, esse poder que até Thomas Hobbes comparou com o Leviatã, que é um dos seres mais temidos do oceano, e ele compara o Estado a um Leviatã. E sabemos que é dessa forma mesmo. Quantas famílias não foram despejadas, desapropriadas, sem pensar na sua condição num todo e levada para um outro lugar? E se você tem um comércio na região, quanto que você não perde? Enfim, a discussão jurídica é ampla e ali eu não entro na figura de jurista, eu entro na figura de escritor. E tento passar isso de uma forma literária. Então, no meu livro, a Prefeitura vai tentar fechar o Conservatório de Música da Orquestra Filarmônica de Paraisópolis. E nisso, o Dr. Jackson, né, que é amigo da Raíssa, que é a maestrina, irá ajudá-la a fazer com que isso não aconteça. Ocorre que no decorrer da jornada, ele percebe que a orquestra tem alguma ligação com anjos, que não é somente um caso jurídico, a orquestra possui uma ligação com anjos, e daí o título Orquestra Harmônica dos Anjos. E ali eu entro também na questão do escritório de advocacia do Dr. Jackson, que para quem não sabe é no Rio de Janeiro. Então na história ele trabalha no Rio de Janeiro e em São Paulo. Algumas pessoas acharam estranha ele ter um escritório no Rio de Janeiro e atuar em São Paulo, todavia está no próprio nome que nós não prestamos atenção, Ordem dos Advogados do Brasil. Jurisdição nacional e não municipal, não estadual. Você pode advogar em todo o país, desde que você arque os custos, né, de locomoção, etc. E esse também é o motivo que está a explicação no final, né, fundamento jurídico, que seriam os passos para o advogado poder atuar nas duas cidades. Superado isso, Breno, por que você colocou o Rio de Janeiro, sendo que a história se passa em Paraisópolis? Bom, eu fiz algumas viagens no Rio de Janeiro e não podemos negar que lá é deslumbrante para um escritor. Lá tem muita história para ser contada e eu não sou o primeiro a se apaixonar por lá. Vinícius de Moraes, Chico Buarque, quantos escritores não se inspiraram, né? Em Ipanema, por exemplo, Garota de Ipanema. Quem não quer ter uma personagem clássica da literatura brasileira? Quem não quer ter uma Garota de Ipanema nos seus livros, ou uma Gabriela, de Jorge Amado? Mas enfim, eu observei um pouco e percebi que o Rio de Janeiro é um cenário muito mágico também para a literatura. Então eu deixei que ele tivesse escritório lá e ele atuasse um pouco também em São Paulo e vivesse aí entre a ponte aérea. E isso está dentro do livro, tá? Porque são 5 histórias que se entrelaçam em uma. Então eu não falo somente sobre Paraisópolis, eu falo sobre alguns casos que o Dr. Jackson tem no Rio de Janeiro. Entre eles, teria a Mariane, que é uma mulher rica, poderosa, né? Uma mulher que é a paixão, de um certo modo, do advogado, e ele fica o livro inteiro relutando. E esse conflito, acredito que não seja só meu, talvez quantos advogados, quantos adultos não passam por isso, né? Um pouco ali do nosso norte, então ele tem esse medo de se envolver com a Mariane, ao mesmo tempo que ela mexe com ele. É tratado dos irmãos Martins, que ele conhece no Rio de Janeiro, e esses irmãos são irmãos com muito dinheiro que querem começar a investir. Então ali eu evoco mais o lado empresarial do Dr. Jackson. E tem a Dona Beth,
que é uma senhora que está aí no fim da vida com alguns bens que ela deseja administrar, deseja já antecipar. Ela tenta ver isso o tanto antes, né? Tem aquela confusão que não pode faltar na literatura, né? De repente deixar um pouco menos para uma pessoa, um pouco mais para outra, enfim. Aí você vai ter que adquirir o livro para entender um pouco melhor. Porém, a Beth é explorada o quesito morte. O quesito morte do livro. Poxa, Breno, é um livro cruel? Então, de certo modo é. A literatura não é só mágica, não é só a parte bela, ela também é a parte do término da vida, né? Então o Dr. Jackson ele transita entre a paixão para com a Marianne, entre o lado empresarial dos irmãos Martins que querem devorar o mundo de toda forma, querem utilizar o dinheiro deles da melhor maneira possível. Tem da Beth que trata desse quesito. E o livro também fala sobre os casos ali das crianças de Paraisópolis. Ele trata desses 3 casos, mais Paraisópolis. E em verdade o livro ainda trata uma outra personagem muito importante que é a Ágata, que eu falo dela um pouco mais adiante. Então o livro ele começa transitando um pouco no Rio de Janeiro, um pouco em São Paulo, um pouco na comunidade. E ele para um pouco também para falar sobre as crianças da orquestra, né? Que seria a orquestra dos pequeninos, a orquestra dos anjos. E eu falo ali sobre o Léo, sobre a Karine, sobre o Rodrigo, sobre um pouco desses personagens que eu acredito que sejam bastante importantes aí no decorrer da narrativa. Não é só um livro, não é só uma história. Tem muito mais sobre isso. Eu lembro que há um tempo atrás eu comecei a ler, até aqui na Avenida Paulista, o livro O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu não terminei a saga porque é enorme, uma saga com 7 volumes, mas eu parei para ler literatura de fato. E ali eu me apaixonei, cara, me apaixonei. Literatura não é só ler, é você se aprofundar, você se teletransportar para uma outra época. Um pouco do que eu aprendi ali no início do O Tempo e o Vento, eu refleti, escrevi em Dia Livre para Sorrir e retomei um pouco aqui em Orquestra Harmônica dos Anjos. Então toda essa viagem eu coloquei ali no decorrer dos personagens conforme eu estava explicando e sem deixar de associar esse lado místico, né? Esse lado angelical, esse lado de ter um pouco a ver com os anjos. Ou seja, o repertório de leitura, um pouco do Érico Veríssimo, um pouco do Machado de Assis, um pouco de literatura periférica, um tanto de literatura peruana, um tanto de literatura marginal, clássica, tudo eu misturei ali para que chegasse a esse resultado. E agora que você entendeu esse meu ponto de vista, né, como escritor, onde eu quero chegar, eu quero ler alguns trechos. Inclusive eu vou começar de um ponto que eu sei que a literatura, em alguns momentos, ela exagera, né? Isso é característico da arte em si. Você vai ver que o capítulo sobre a Marianne é absolutamente romântico. Absolutamente romântico. E eu pego uns trechos de um livro que sempre me chamou muita atenção, que é o Cântico dos Cânticos, que é um livro bíblico que tem um contexto um tanto romantizado. E, pô, você está deturpando? Não, na verdade estou pegando o sentido do que está escrito, né, o sentido literal, e fazendo essa mistura como escritor. Só que eu sei que essa mistura ela pode causar sensações diversas, sejam positivas ou negativas. As abordagens que eu faço aqui sobre a comunidade negra, sobre a Ágata, sobre a Marianne, é para fazer voar a cadeira. Mas é isso que é legal. O livro bom é aquele que você taca na parede de raiva e fala, eu quero saber o que ele quis dizer com isso, cara. Qual que é o objetivo? Eu deixo uma reflexão no final, né? Porque eu me considero evangélico, então coloquei um pouco de literatura cristã aqui e eu coloco um pouco do ponto de vista bíblico das literaturas que eu falei e o meu. E deixei essa frase, está escrita assim: como cristão, a respeito dos pontos sensuais, há muita coisa que ainda quero repensar, mas que nesse momento estou conectado, referindo-me à escrita das mulheres, enfim. Quanto à fascinação por certas coisas, a poetização de tudo, o olhar aberto e a maneira que escrevo, se alguma coisa pareceu exagero, saiba que primeiramente essa história vem do ponto de vista de um romancista e, como você já deve ter percebido, sempre procuro trazer uma visão de encantamento. Só busco trazer a minha forma de ver o mundo e, como não é preciso dizer, sou simplesmente um verdadeiro apaixonado. Gratidão e até o próximo romance. Setembro de 2022. Essa é a frase que fecha o livro. E aí você entende o compromisso do romancista. É difícil o compromisso do historiador.
Porque o historiador ele narra como as coisas foram e o escritor como poderia ter sido, como deveria ter sido. Eu lembro de uma frase de um diplomata, do Henry Kissinger, que ele dizia que se um estadista, se um ensaísta errasse, bastava escrever outro ensaio. O estadista já não tinha essa liberdade. Ou seja, quem escreve tem essa liberdade. Então tem essa liberdade para escrever sobre Paraisópolis, sobre Rio de Janeiro, sobre tudo, né? Temos aí a liberdade de pensamento. Eu já vou aproveitar um gancho para falar um pouco sobre o meu próximo livro, que seria Era uma Vez um Belo Monte, porque eu estou muito fascinado por histórias que têm um contexto histórico, tá? Tanto que eu estou lendo isso aqui, Sangue no Cavial, do Gileno Novaes, que remonta esse período histórico, e eu quero falar no meu próximo livro sobre cidades históricas, especificamente sobre Canudos, tá? A Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro tem me fascinado muito por isso, e seria meu primeiro romance que eu voltaria no tempo. Falaria do término do Império à implementação da República. E nacional, porque a ideia é um dia falar sobre histórias que passaram em outro país, tá? Que seria a inspiração que eu tenho sobre isso é o Mário Vargas Llosa. Eu sei que ele é um autor muito polêmico, tá? Não concordo com tudo que ele fala, mas como escritor alguns pontos eu admiro. Voltando, acho que tá na hora de ler um pouco dos trechos, né, que eu falei aqui sobre a Orquestra Harmônica dos Anjos. Logo no início, o Dr. Jackson ele está em um diálogo com a Raíssa e ele já começa a achar um tanto diferente a orquestra dela. Ele percebe que não é só uma orquestra. Isso aqui tem alguma coisa a ver com anjos. Essa orquestra parece um mundo perfeito e cheio de paz. Seus músicos parecem trazer resquícios traduzidos de um coro de incontáveis seres espirituais. A música dessa orquestra, por diversas vezes, lembra uma orquestra harmônica dos anjos. Então já está logo no início, né, na orelha, para você ir entrando aqui no universo. Aí em seguida tem o prefácio que eu falo sobre o show de jazz, algumas reflexões, alguns agradecimentos, o trecho real da desapropriação que aconteceu ali, onde é a Praça das Artes. Novamente, não estou falando que aqui algo está certo ou errado, tá? Só estou contando no meu ponto de vista. E já uma frase de reflexão: elevemo-nos até eles ao som dos anjos, pois aqueles que os associam ao nosso som. Em seguida tem um prólogo, né? Tem um trecho aqui da leitura da Ágata que eu trago e já começa aqui para o Rio de Janeiro. Jackson Souza, Advogados. Eu vou ler alguns trechos e eu espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista aí como escritor, que tenha ficado um pouco mais claro do que é a Orquestra Harmônica dos Anjos, para que vocês não pensem que seja somente um livro, tá? Não é só mais uma história que eu publiquei, tem muito além do que isso. E vocês vão saber sobre isso adquirindo a obra, beleza? Pessoal, eu quero ler um trecho aqui do livro, tá? Para te dar um gostinho aí, de quero mais, de você poder conhecer. Tem muitos trechos que eu gostaria de ler, para falar a verdade, mas vai perder a graça. É legal que você adquire e você batendo as suas experiências, você faça as reflexões. Alguns trechos aqui, eles causam muita discussão, uma discussão sadia, tá? Uma discussão bastante sadia, bastante saudável e que mistura muitas fontes, né? Muitas fontes da literatura, do meu pensamento, muitas reflexões ao todo. Eu vou ler um trecho aqui que é extremamente polêmico. O término dele, para quem gosta de Machado de Assis, já vai ficar daquele jeito. Mas é uma discussão saudável. Acho que vale a pena a gente entender um pouco do romantismo, do realismo, do pré-modernismo e como se tudo isso fosse unificado. Essa é uma visão da Raíssa sobre os anjos. Mais tarde, quando esteve só, olhou o teto do conservatório, aquele sonho, aquela visão, o nível avançado da sua fé, e viu algo similar ao desenho ilustrado da Capela Sistina ou uma grande catedral europeia, porém com seus anjos reais e em movimento, incontáveis, tantos seres espirituais entoando cânticos, portando seus instrumentos. Os pintores já se inspiraram nisso em tantos quadros e ela via com os próprios olhos. E a música era uma grande maneira de exaltar o que era digno e de proteger os pequeninos. E uma orquestra não era um símbolo de depressão, pouco menos era uma orquestra que, por insistência do diabo, Deus ordenou que fosse tocada fora do céu, como o escritor realista Machado de Assis erroneamente te discorreu. Eu sei que aqui o mundo vai acabar, porque muita gente ama Machado de Assis e que estou afirmando que ele alegou erroneamente.
Porque logo no início do Dom Casmurro há uma reflexão que ele fala que uma orquestra é do diabo. Que o diabo chegou diante de Deus e falou: quero montar uma orquestra, e Deus falou: desde que seja feita fora do céu. E eu digo isso de uma totalmente oposto. E eu falo que Machado de Assis está errado em dar pontuo que ele é um autor realista. Tá? Porque o realismo ele é diferente do romantismo, que é diferente do modernismo, que eu sigo mais. E aqui a história continua. Essa é só uma pausa, só uma reflexão, e a história continua. Quero te falar que o livro é cheio de reflexões assim, românticas, poéticas, proféticas, que enriquecem a narrativa. O que te faz pensar que não é só um livro, certo? É muito mais que isso, é uma experiência de vida, que vale muito a pena. Isso para você pensar que as pessoas perguntam muito sobre o sucesso, quanto foi vendido, etc. Porém, no momento, o mais importante sobre isso é a qualidade da obra. Tá? Tem um verso de Eclesiastes que eu gosto muito, que fala: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o encontrarás. Só lança, um dia alguém vai encontrar e vai continuar aí com a reflexão. Muito obrigado.